Boa noite a todos. Prezado Gilvan Lacerda, muito obrigado pelo convite, que vem da CNM, para falar um pouco com vocês. E para agradecer, obviamente, o apoio que vocês estão prestando ao nosso governo. Por vezes a gente se pergunta, né, como é que nós sobrevivemos a esse período difícil, 2020 e 2021, em nosso Brasil. Quem foi reeleito aqui pegou a pandemia toda. Quem foi eleito agora pegou um ano, mas foram tempos bastante difíceis para todos nós. 2019, quando nós assumimos, muitos desafios. Uma equipe de ministros novos, mas todos escolhidos por critério técnico, e começaram a trabalhar. Fizemos muita coisa. Poderia dizer muito sobre desregulamentação, desburocratização, a lei da liberdade econômica, a reforma da nossa Previdência. Repito aqui, as normas regulamentadoras. É uma coisa que a gente às vezes não dá valor, mas ajudou e muito o empresariado brasileiro. Nós anulamos milhares de normas regulamentadoras, que deu um alívio àqueles que empreendiam em nosso país. Também, no campo, no início com o Ricardo Salles, diminuímos em quase 90% a quantidade de multas no campo. Não eram necessárias. Existia uma indústria em cima disso daí. Fizemos a nossa parte. O produtor rural passou a não se preocupar tanto com a visita dessas pessoas do IBAMA, ICMBio, né, porque não iam mais com a caneta na mão e um bloco na outra mão. Então, o campo foi ajudado bastante nessa área. Como foi ajudado também na questão de armas. A propriedade privada é sagrada. Não interessa se é um apartamento, uma casa, uma chácara ou uma fazenda. Ela é sagrada. Ela tem que ser respeitada. Não pode ser invadida. Trabalhamos, então... E quando muitas críticas, né, caíam sobre nós, que por decretos e portarias facilitamos, sem transigir a lei, a concessão de posse e porte de arma de fogo, a violência caiu no Brasil. E caiu de forma bastante violenta, vamos assim dizer, para fazer um paradoxo aí. Então, uma política que deu certo no campo e deu certo na cidade também. Muitas outras medidas foram tomadas em 2019, que eu considero uma vacina para a questão econômica, que a gente não sabia, né, que aconteceria em 2020. 2020, tivemos a pandemia. Lamentamos todas as mortes que tivemos em nosso país. Mas, junto a isso, tivemos um grave problema que poderia ter contornos irreparáveis com a economia. Hoje, com toda certeza, faríamos, né, os senhores, governadores, né, e eu faria um pouco diferente do que foi executado em 2020. Vocês lembram, no primeiro momento, que devia se ficar em casa para achatar a curva, no máximo em 2 meses. Isso durou aproximadamente 1 ano e meio. Todo mundo sofreu com isso no tocante à economia. Nós tivemos programas como o Pronamp e o BEM que salvou empregos no Brasil. A nossa estimativa é que salvou em torno de 12 milhões de empregos no Brasil. Terminamos 2020 com um pequeno decréscimo em número de carteira assinada. Em 2021 isso foi recuperado, de modo que nesses 2 anos tivemos um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no Brasil, 2020 e 2021. Basta lembrar que entre 2014 e 2015 perdemos no Brasil quase 3 milhões de empregos. Qual o motivo? Gestão. Não é apenas andar para trás, não. Andar para a esquerda também não é bom. Se vocês olharem, quem é gaúcho aqui, o que está acontecendo na nossa Argentina, é uma coisa muito triste. 40% da população já entrou na linha da pobreza. Lá criou-se um imposto de exportação de
produtos do campo, né, chamado contenciones, na ordem de 33%. Desestimula a produção naquele país. Ou seja, essa ideia de se prometer tudo para o eleitor. Tá? Você vai recuperar seu poder aquisitivo, você vai ter combustível bem mais barato, você vai ser tudo, né? Você vai ser feliz comigo. Não é verdade, porque na ponta da linha nós sabemos que eles distribuem muito bem a miséria em seu respectivo país. E podemos sair da Argentina. O Chile está em uma situação bastante complicada na economia, era o país mais ajustado na América do Sul. Na Colômbia também, que deu uma guinada para a esquerda agora, o recém-eleito já assumiu a sua função, o presidente da República, já anuncia coisas como liberação das drogas, interfere diretamente nas Forças Armadas do seu país, diz que vai criar as ligas camponesas. Quem é mais antigo lembra disso dos anos 60. O que era isso aí? Né? Para cuidar da segurança em seu país. Ou seja, o reflexo imediato. Um dos serviços mais procurados na Colômbia é o de passaporte. É para sair do Brasil. E nós sabemos que as pessoas mais bem de vida saem na frente, depois saem os mais pobres. Quem é aqui de Roraima sabe do problema que o Estado enfrenta com a evasão, né, de irmãos nossos que fogem da Venezuela. E deixe bem claro, a Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo. E hoje o seu povo está mais pobre do que o Haiti. Não pense que não pode acontecer com o Brasil. Pode acontecer sim. Basta essas pessoas que nunca trabalharam na vida voltarem ao poder. E só para citar um exemplo, né, quando se fala em estatais, se pegarem os prejuízos estatais antes de mim, né, e com o lucro do nosso governo, essa diferença está na casa dos 180 bilhões de reais. Era dinheiro que desaparecia no Brasil. Então, foi um trabalho também de escolher pessoas técnicas para ocupar ministérios, bancos oficiais e estatais. Querem um exemplo de corrupção com carnê? É o que existe ainda nos Correios do Brasil. Hoje o Correio dá lucro, tem em caixa 5 bilhões de reais. Está com uma excelente administração. Mas, em 2015, começou um desconto no contra-cheque dos carteiros, de R$ 510 reais. Previsto acabar 2030. 16 anos pagando um carnê de R$ 510 reais por mês, os mais humildes do Correio. Para que isso? Para cobrir a roubalheira do Postales, o fundo de pensão daquela empresa. Se não fizer isso, não terão aposentadoria. A mesma coisa acontece com a Caixa Econômica Federal. Alguns exemplos, porque alguns ainda falam, né, de voltar. Voltar para quê? Voltar para a cena do crime, como disse muito bem o senhor Geraldo Alckmin. Parece que é isso que alguns querem no Brasil. Sem falar nas pautas que a gente chama de conservadoras. Cada um aqui tem a religião que queira. E hoje em dia, cada um pode realmente professar a sua religião. Ao contrário do que vem acontecendo na Nicarágua agora, que teve a participação desse outro candidato há pouco tempo na eleição daquele país. Como esse outro candidato aqui no Brasil já teve participação de eleições na Venezuela no tempo de Chávez e de Maduro. Dizer a vocês, voltando aqui para o nosso Brasil, hoje tive mais uma conversa com parte da equipe econômica do Paulo Guedes sobre o PELOA, né? O nosso orçamento para o ano que vem. Garantimos para o ano que vem continuar com 0 imposto federal na gasolina, no diesel, no álcool e no gás de cozinha. Pedi para o pessoal agora ver se pode zerar também os impostos no querosene de aviação, que o nosso turismo é um dos melhores do mundo no momento. Com o Gilson Machado, o nosso querido Gilson de Pernambuco, ele fez um excelente trabalho em seu ministério. E hoje em dia, fazer turismo na Europa, com os problemas que eles estão enfrentando, fica difícil. A Europa, até bom lembrar aqui que há 40 dias, as florestas, as poucas florestas da França pegam fogo. Tá? Imagine se fosse o contrário, o que o Macron estaria falando de nós aqui no Brasil. Nós lamentamos o incêndio lá,
até porque, associado às ondas de calor, muita gente tem morrido na França. E esse incêndio também passa pela Espanha e passa por Portugal. E lá, eles estão com um problema sério. Começa a aparecer o fantasma do desabastecimento. Tanto é que a Comunidade Europeia quer acelerar conosco o nosso acordo com o Mercosul, que começamos em 2019, e não é fácil porque todos os países da União Europeia têm que dar o sim, o seu respectivo parlamento, e agora eles resolveram acelerar isso aí, porque a fome, não digo que é apenas uma preocupação, é algo bastante sério na Europa no momento. E o mundo sabe, né, que sem o Brasil eles passam fome. E nós aqui devemos agradecer também a Deus, obviamente, em primeiro lugar, depois aos nossos homens e mulheres do campo, que não pararam em momento nenhum. E lá atrás, quando começamos a ver a possibilidade de um conflito da Ucrânia com a Rússia, né, conversamos com o Ministério da Agricultura, com a Tereza Cristina, e resolvemos ir à Rússia, então, em fevereiro. Fomos, tivemos uma excelente conversa com o presidente Putin, de modo que está garantido o fornecimento de fertilizantes para o nosso Brasil. Mais ainda, desde o início do ano passado, nós trabalhamos com o Almirante Rocha, que é o secretário de Assuntos Estratégicos, na busca de alternativas para fertilizantes no Brasil. Nós poderemos sermos mais que autossuficientes. Podemos exportar fertilizantes. E os problemas... Nós temos isso fora das reservas indígenas. Mas, respeitosamente, pessoal, eu acompanho muito a questão de reservas indígenas e nós sabemos que, em grande parte, o que está em jogo não é o interesse dos nossos irmãos indígenas, muito pelo contrário, é o interesse externo, é demarcar cada vez mais terras em áreas ricas em nosso país, assim como Altazes, no Amazonas. Ali temos uma reserva excepcional de fertilizantes. Tenho certeza que o projeto apresentado o ano passado pelo Ministério das Minas e Energia será aprovado no Parlamento brasileiro e nós, rapidamente, começaremos cada vez mais buscar a nossa autossuficiência em fertilizante em nosso Brasil. Dizer aos servidores públicos federais que terão reajuste no ano que vem, tá? Não definimos o percentual ainda, bem como teremos reestruturação de carreiras. Muita coisa foi feita, mais de 90%, Eduardo, passou pelo Parlamento brasileiro, a sua liderança foi essencial para que aprovássemos muita coisa lá, e hoje vocês têm a certeza, porque os números bem demonstram por aí. O Brasil é um país que realmente na economia está fazendo inveja para o mundo todo. Teremos uma inflação menor do que, por exemplo, os Estados Unidos. Já se projeta uma nova deflação agora para agosto. Como o Eduardo disse agora há pouco também aqui, detectamos aí em torno de 1 milhão de jovens que fizeram o FIES, né, fizeram um curso superior com o FIES, ou começaram usando o FIES, não concluíram o curso, estavam inadimplentes, com uma dívida praticamente para eles impagável. Fomos ao parlamento, apresentamos o projeto, e o Eduardo, você só se equivocou uma coisa, não é 90% não. A dívida, o perdão da dívida pode chegar em até 99% da mesma. Só a garotada aí procurar o Banco Brasil, a Caixa Econômica, e vai ver que esse restante 1% pode pagar, inclusive, em 150 meses. Ou seja, vamos tirar essa garotada aí daquela lista lá do SPC, Serasa, e eles vão poder voltar a ser um cidadão com todos os seus direitos, tão logo resolva essa questão no Banco Brasil ou Caixa Econômica Federal. Dizer também que em 2020 criamos o PIX, ou foi o Banco Central que criou o PIX, é algo que está fazendo com que o caixa eletrônico se aposente. E até porque não tem qualquer cobrança de taxa nessas transações. Teve um luminário, procurou um tempo atrás, vamos criar um impostinho para o PIX.
um centavinho apenas cada ação. Falei, não, porque é o tal negócio, né? Começa com um centavinho, daqui a pouco está em 10 centavos cada transação, e daí se cria uma CPMF de forma enviesada. Então, o nosso governo não tem criação de novos impostos. Também até há pouco tempo, a gente via aí, até o ano passado, na verdade, prova de vida no Brasil. Eram realmente, muitas vezes, pessoas com bastante idade ou com problema de saúde, embarcando aí em Kombi, até em carroça, em carrinho de mão às vezes, para ir fazer a prova de vida num posto da Previdência. Nós eliminamos isso aí. Hoje em dia, a pessoa pode fazer a prova de vida, por exemplo, tendo votado. Quem votar esse ano está liberado da prova de vida. Quem comprar ou vender o imóvel, né? É quem procurar o SUS para resolver, para marcar uma consulta, por exemplo. Quem comprar ou vender o imóvel. Eu sei que para as pessoas é meio difícil, né? Mas quem, porventura, retirar uma carteira de habilitação ou renová-la. Ou seja, como o Brasil hoje é o 7º país mais digitalizado do mundo, lá na plataforma gov.br, nós encontramos muita coisa aí que facilita a vida de todo mundo no Brasil. Então, a prova de vida é uma prova de humanidade por parte do governo com aqueles que já contribuíram e muito com suas vidas para o nosso Brasil. Arma de fogo, já falei, MST, foi tocado rapidamente aqui. Desde o início do governo, nós sabíamos que o MST era um problema, em especial o pessoal do campo. E também temos, né, o MTST nas cidades. Então, levantamos que no governo, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, ele sofria uma invasão de terra por dia ao longo de 8 anos. Depois caiu um pouco nos governos que sucederam, mas era bastante elevado esse número. Como acabar com essa invasão? Nós resolvemos partir para a titulação de terras. Então, só em nosso governo, em 3 anos e meio, titulamos 370 mil famílias no Brasil. E detalhe, 90% desses títulos foram para as mulheres. Quem sabe que o barbado aí, né? Ele pega um título, ele quer fazer negócio e fazer alguma estripulia, e a família fica desamparada. Então, com a mulher, o barbado não vai sair do terreno, não vai fazer estripulia, e está garantido à família a propriedade daquela terra. E são 5, 10 hectares, são um pouco mais, mas é algo realmente para quem quer produzir, para quem quer definitivamente entrar na agricultura familiar, isso tudo é muito bem-vindo. Então, é uma outra parte que foi feito, que botamos um chega para lá no MST, transformando-os em cidadãos. Hoje estão preocupados em serem invadidos, e não mais em invadir. Acabou a história do poceiro que era usado pela liderança do MST para fazer ações aí que beiravam o terrorismo em nosso Brasil. Muita coisa foi feita e passou-se de forma desapercebida, mas vocês têm a certeza que muita coisa foi feita pela maneira como a nossa economia se comporta no momento. Até mesmo vocês, prefeitos, né, tiveram um certo alívio conosco no tocante a recursos. Por ocasião da pandemia, nós demos recursos para estados e municípios, independente da coloração político-partidária de cada prefeito ou de cada governador. Então, acredito que fizemos muito em levando-se em conta o que aconteceu na pandemia no Brasil. Eu lamento e muito uma pressão enorme em cima dos médicos contra a sua liberdade. O médico sempre teve a liberdade para clinicar, sugerindo medicamentos para o seu paciente, e em comum acordo com o mesmo ou com a família, que esse medicamento fosse ministrado. Pode ter certeza de uma coisa, notícias começam a aparecer e, brevemente, nós saberemos que muitas vidas poderiam ter sido evitadas no Brasil se os médicos tivessem realmente a plenitude, a sua garantia de clinicar.
No tocante a vacinas, né, nós compramos mais de 500 milhões de vacinas no Brasil. E por parte do governo federal, não obrigamos a ninguém a tomar a vacina. A liberdade sempre acima de tudo. Não obrigamos que ninguém tivesse o passaporte vacinal para retirar um documento em algum lugar, para matricular em escola, seja o que for. É a liberdade acima de tudo. É igual aqui, começa a falar da varíola do macaco aqui. Já se fala, tem um partido aí de esquerda que entrou no Supremo, né, entre outros pedidos, para que eu compre vacina para essa questão da varíola do macaco. Estou aguardando ver qual é a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho certeza que, dessa vez, essa responsabilidade seja devolvida àquele direito, que é o presidente da República tratar desses assuntos. Então, a todos vocês, eu só tenho a agradecer. Sofremos juntos os problemas que vieram por ocasião da pandemia. O Brasil será um dos poucos, talvez um dos únicos países do mundo que terá um PIB positivo no corrente ano. O número de carteira assinada tem aumentado mês a mês, e deixe bem claro, quem cria emprego no Brasil de verdade é a iniciativa privada. O nosso trabalho, entendo, presidente, governadores e prefeito, é colaborar com o empreendedor, que na ponta da linha é ele que realmente mexe com o comércio no Brasil. Encerrando aqui, tivemos a figura do auxílio emergencial em 2020. Se não fosse isso ser criado de forma bastante rápida, teríamos sérios problemas sociais pelo Brasil, talvez a invasões de supermercado, depredação, porque tínhamos levantado até aquele primeiro momento 38 milhões de pessoas que viviam da informalidade. E ao serem obrigados a ficar em casa, não ficariam muito tempo, porque geralmente são pessoas que não têm reserva de alimentos em casa, não têm reservas em banco, e a grande maioria trabalhava durante o dia para levar um prato de comida à noite em casa. O governo criou, então, o auxílio emergencial, que só em 2020 equivaleu o gasto por 15 anos do Bolsa Família. Logo depois, isso ajudou a economia dos municípios, que é o dinheiro na veia do cidadão, dinheiro diretamente ali no bolso do interessado. Na final da linha, acabamos pagando 68 milhões de pessoas pelo Brasil, mas entendo que foi um dinheiro bem empregado, dentro da responsabilidade fiscal. A equipe econômica, com os demais ministros, trabalharam muito bem, inclusive, né, em tempo recorde, em poucas semanas, criando conta para essas pessoas que, a grande maioria, nunca haviam entrado sequer num banco, receber o seu dinheiro na ponta da linha. No final do ano passado, foi uma luta muito grande no parlamento, uma oposição da esquerda muito forte. Nós conseguimos passar de R$ 190, em média, o Bolsa Família, para, no mínimo, R$ 400. E de forma permanente. Por que eu falo da dificuldade? A esquerda criticava que tinha inflação e o poder aquisitivo da população havia caído. Havia uma inflação nos produtos da cesta básica, verdade. Agora, isso é em função do quê? Da política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Na hora de ver depois, querem botar a culpa em mim, que eu era talvez um dos raros chefes de Estado do mundo contra isso aí. Bem, não foi fácil, porque tivemos, dentro da responsabilidade fiscal, negociar aí um parcelamento dos precatórios para quem tinha mais de R$ 600 mil para receber. Então, nenhuma pessoa humilde deixou de receber o seu precatório por medidas protelativas por parte do governo. E a esquerda foi contra isso, que para eles queriam que o povo passasse fome, tivesse dificuldade, para mostrar, olha, eu vou salvar a tua vida, esse cara é o malvadão. Conseguimos aprovar os R$ 400, e depois, agora também, numa PEC necessária, aumentamos em mais R$ 200 até o final deste ano. Conversei com o ministro Paulo Guedes, também dentro da responsabilidade, vamos nos socorrer do parlamento mais uma vez,
para a gente tornar definitivo esse valor de R$600 a partir de 2023. Tenho certeza que o Parlamento, mais uma vez, vai se fazer presente. Repito, com responsabilidade, porque se a gente fizer sem responsabilidade, o dólar vai lá para cima, a inflação também, e voltamos àquilo que quem é mais velho aqui lembra, né, que não quer a inflação. No meu tempo lá atrás, eu lembro que a inflação chegava a bater, por vezes, 60% ao mês. É para onde está caminhando a nossa Argentina. Nós não queremos isso. E tenho certeza que dessa forma, como estamos trabalhando, cada vez mais pensando em mais Brasil, menos Brasília, com o apoio dos senhores e senhoras prefeitos, nós aí teremos mais do que a certeza, né? Teremos uma confirmação que o Brasil realmente é um país do presente e não apenas mais do futuro. Então, meu muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Sejam felizes, vamos em frente, que o Brasil é nosso.